Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Referente à aula de sinais vitais, vou estar gravando para vocês e qualquer dúvida vocês sabem que pode me procurar, tá? Que eu vou estar à disposição no nosso grupo. Sinais vitais, todo mundo sabe, né? Que nada mais, nada menos é aquilo que nós vamos fazer nos pacientes todos os dias, em todo momento, todo plantão. Então, para a gente ter uma noção, a gente tem que saber valores de referência, principalmente quando se trata de pediatria. E aí, um dos valores que a gente vai ter que saber em questão de sinais vitais é sobre a frequência respiratória. Eu vou estar falando principalmente aqui para vocês de recém-nascido e vocês têm que saber também o restante. Então, nada mais é do que frequência respiratória, é o tanto de vezes que essa criança vai estar respirando. Então, encher o peito de ar é uma vez, encher o peito de ar novamente é a segunda, e assim a gente vai fazer. E a gente sempre faz os sinais vitais referente a 1 minuto, tá bom? Ah, mas eu posso contar 15 segundos e multiplicar por 4? Não, a gente tem que contar durante 1 minuto. E a frequência respiratória é aquela coisa, né? A gente tem que disfarçar que a gente está vendo, porque a partir do momento que alguém sabe que a gente está respirando, a gente não para de respirar. Então a gente tem que dar aquela disfarçadinha, tudo, para estar conseguindo fazer o valor exato. Aqui tem uma tabela de valores de referência de um recém-nascido de 30 a 60 movimentos respiratórios por minuto. Lactente, o que é o lactente? Aquele bebê que mama, de 30 a 40. Pré-escolar, de 22 a 34 movimentos respiratórios por minuto. Escolar, de 18 a 30. E adolescente, nada mais é do que um resultado de adulto, de 12 a 16. E aí, como que a gente vai fazer isso? O que seria essa frequência respiratória? São movimentos realizados pelo pulmão, ó, para o quê? Troca gasosa. E aí é caracterizado pela inspiração, que é quando entra o ar, e pela expiração, que é quando sai o ar, em 1 minuto. E aí a gente tem algumas definições para a gente saber, por exemplo, na hora de escrever na nossa anotação. Então, se está com tudo normal, a gente vai colocar que a pessoa está em o quê? Eupneica, tá eupneia, que quer dizer o quê? Respiração normal. Quando se trata de dispneia, quer dizer que o quê? A pessoa está com dificuldade para respirar. Quando fala taquipneia, uma respiração acelerada. Bradipneia é quando está uma respiração lenta. Ortopneia quer dizer o quê? É quando a pessoa está com dificuldade de respirar quando está deitada. Então, às vezes, nesse momento, a gente pede para a pessoa até sentar um pouquinho, a gente levanta esse paciente um pouco. E a apneia é quando faz aquela pausa respiratória, não tem respiração. Não sei se vocês já ouviram falar da questão do recém-nascido, né? Em fase de morte abrupta do recém-nascido. Então, muitas das vezes, o bebê faz essa apneia e não volta a respirar. Então, é onde pode ter aquela morte súbita do recém-nascido. O que a gente precisa para isso? Um relógio, sempre higienizar as mãos. A gente vai colocar, geralmente, o paciente em posição sentado ou deitado, desde que ele não tenha aquela dificuldade de ortopneia. E a gente vai simular, pessoal, que vai estar vendo outra coisa, o pulso, ou qualquer outra situação. Às vezes, até temos que conversar, mas prestar atenção no que a gente está contando, tá? E aí a gente vai contar o quê? O movimento para inspiração e expiração. E aí a gente tem que ver também esse ritmo, profundidade, a frequência. Após isso, a gente higieniza as mãos novamente e anota no prontuário. E o paciente, geralmente, aqui, ó, ele não deve perceber que esse procedimento vai estar sendo realizado. Por quê? Porque a partir do momento que ele percebe, dá diferença no que a gente está fazendo. Certo? Em questão de frequência cardíaca, é o nosso segundo sinal vital que a gente vai estar vendo no paciente. Recém-nascido é uma média de 120 a 140 batimentos por minuto. Lactente de 110 a 130. Pré-escolar de 90 a 110. Escolar de 75 a 110. E um adolescente de 60 a 90. E aí, o que seria esse pulso, essa frequência cardíaca? É o quê? É quando tem a ejeção do sangue na aorta pela contração do ventrículo esquerdo. E aí vai ter variações, viu, pessoal? De acordo com o sexo, condições físicas e emocionais. Então, pode também ter o quê? Pode ser rítmico ou arrítmico, taquicárdico, quer dizer aquele que está com frequência maior do que o normal, ou bradicárdico abaixo da frequência esperada, né?
Aqui é um exemplo. Por quê? Porque a gente sabe que tem as faixas etárias e os valores dos padrões. Então, a gente vai ter que saber valor padrão para saber se está taquicárdico ou bradicárdico. Alguns locais para a gente ver pulso. Ó, a gente tem a artéria radial, localizada aqui, ó, na lateral interna do antebraço. Então, ela é essa imagem aqui. A artéria femoral, que é na região inguinal. A artéria carótida, que é ao lado do pescoço. E a artéria pediosa, no dorso dos pés. Então, a gente vai ver em qual condição a gente consegue ver melhor. Geralmente, a gente vai ver aqui, ó, no pulso, tá? Na região da radial, que é o local mais comum. E aí, aqui, novamente, falando dos valores normais, seria a mesma imagem, a mesma coisa. Olha, a gente precisa de relógio, a gente tem que saber que a gente tem que higienizar as mãos. A gente vai explicar para o paciente o procedimento que nós vamos fazer, nós vamos deixar ele numa posição bem confortável e vai fazer. A gente precisa sentir a pulsação e iniciar. E aí tem que ser um controle rigoroso. Acabou, higienizo as mãos novamente e vou anotar no prontuário desse paciente. A gente nunca deve verificar o pulso de um paciente com o polegar, tá? Por quê? Porque no nosso polegar a gente tem um próprio pulso ali e pode nos confundir. Então, a gente geralmente vai com o indicador. Pressão arterial, que todo mundo está cansado de saber que é uma das principais. Só que infantil a gente quase não vê, a não ser que seja pedido médico e ou que a criança tenha uma cardiopatia. Então, quais valores de referência que a gente tem? De 0 a 3 meses, geralmente é 75 por 50 milímetros de mercúrio, que nada mais é do que 7 por 5. De 3 a 6 meses, 85 por 65. De 6 a 9 vai manter. De 9 a 12 meses, 90 por 70. De 1 a 3 anos, 90 por 65. De 3 a 5, 95 por 60, mantendo de 5 a 7 anos. De 7 a 9 também, ó, vocês estão vendo que de 3 a 9 anos é bem dizer esse 95 por 60. De 9 a 11 anos, 100 por 60. De 11 a 13, 105 por 65. De 13 a 14, 110 por 70. E aí a gente sabe que a pressão nada mais é do que o que o sangue faz nas nossas artérias. A mais alta que a gente vê, ó, a medida mais alta da pressão é a denominada sistólica, que no caso é a nossa máxima, e a baixa nossa, a mínima, é a diastólica. Então, a gente sempre vai ver sistólica por diastólica. E o aumento da pressão quer dizer o quê? Hipertensão, e a queda da pressão, hipotensão. O que a gente precisa? Esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão, estetoscópio, que é o que a gente vai colocar no ouvido, algodão com álcool e uma bandeja. Técnicas que a gente vai precisar. Então, a gente precisa higienizar as mãos, levar todo o material. Então, a gente vai limpar as olivas do nosso esteto, porque eu não sei quem foi que usou por último, né, pra gente colocar no nosso ouvido. E aí, a gente tem que colocar o indivíduo, gente, apoiado ou até mesmo já deitado numa posição que fique boa. Se ele estiver andando, se ele estiver fazendo algum movimento, a gente tem que esperar pelo menos uns 5 minutos em repouso. A gente vai selecionar o tamanho da braçadeira, porque a gente tem braçadeira de adulto e infantil. A gente vai localizar a artéria braquial ao longo da face interna para colocar esse manguito. Nossa, Emiliane, como que faz, né? Você está ensinando aqui pela internet. Não, vou colocar um link para vocês terem uma noção de como a FERI é uma das nossas aulas práticas também. Então, nós vamos conseguir fazer a gravação para vocês verem em tempo real, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Determinar o nível máximo de insuflação, palpando o pulso, até o desaparecimento do valor da pressão, e depois a gente aumenta um pouquinho até 30, tá? Tô falando em inglês, tô falando totalmente confuso aqui para vocês, vai ficar difícil, mas a hora que vocês verem o vídeo, vocês vão ter noção. Aí eu vou desinsuflar rapidamente o manguito, espero uns 15 a 30 segundos para insuflar de novo. Por quê? Qual foi o intuito de eu insuflar isso aqui, parar de sentir o pulso e aumentar 30 no esfigmo? Porque eu não preciso apertar demais o braço do paciente, somente até onde eu preciso ir. Aí eu vou posicionar o esteto novamente, aí aqui, ó. Vou insuflar até onde eu vi que tem que insuflar, e aí eu vou desinsuflando. A partir do momento que eu escuto o primeiro batimento, vai ser a sistólica, que no caso é a máxima, e a hora que eu paro de escutar o som do batimento é a diastólica, é a mínima. Então, é isso que vai acontecer. É assim que a gente consegue ver a pressão. Em caso de dúvida, a gente vai repetir o processo, só que a gente tem que ter aqui
pelo menos esperado 1 minuto. Outro sinal vital que a gente tem para ver é qual? Oral, temperatura, que a gente pode ver oral, retal e axilar. Valores de referência, oral, 35,8 a 37,2, retal, de 36,2 a 38 e axilar, de 35,9 a 36,7, que são valores normais, tá? A gente sabe que oral e retal é muito complicado, a gente vai ter mais a visão em questão de axilar, ou então aquele que a gente sabe que é o aparelho que tem agora, digital. E aí, pessoal, o que é a temperatura? Ela é caracterizada pelo quê? Variação normal, né? Então, se tem alguma coisa fora do comum, nós precisamos saber. E aí, o que a gente tem que saber? Que de 37,3 a 37,8 é um estado de febrícula, não é febre. A pessoa vai estar em febre, ou a criança, acima de 37,8. A gente tem sempre que lembrar disso. Febre é acima de 37,8. Muitas das vezes a mãe chega e fala assim: ah, meu filho está com febre. Ah, quanto que deu? 37. Não, não está com febre. Até 37,8 é febrícula, acima de 37,8 que vai ser febre, certo? E aí, para isso, a gente precisa de algodão, termômetro, uma bandeja, papel higiênico que fala em questão de se for retal, mas a gente não vai fazer retal, tá? Se eu for fazer oral, eu tenho que fazer com que esse procedimento seja totalmente confortável. A gente não pode usar aquele termômetro de vidro, porque se a criança morder, pode acontecer de machucar a boca, tá? E aí a gente tem que orientar que a criança fique pelo menos 5 minutos com a boca fechada. Então a gente sabe que tem que ser uma criança ou muito bebê, ou então uma criança grande que saiba o que tá fazendo, porque senão também não vai adiantar. Então, já na axilar aqui, ó, a gente vai colocar o paciente em forma confortável e esperar pelo menos 3 minutos ou até que o termômetro apite, que seria o normal, né? Já a posição retal, eu vou deixar aqui para vocês lerem, porque assim, quase nunca vai acontecer, só para vocês terem título de saber mesmo. E lembrar que quando é retal, só vai ser febre se tiver acima de 38, tá bom?